Fala rapaziada, pra quem não me conhece eu me chamo Berim e trago as melhores dicas e palpites de futebol dessa quarta-feira, dia 3/12, mano. Então curte, comenta, compartilha que no final desse vídeo eu vou deixar um bingo exclusivo, uma odd muito alta e de muito valor pra essa quarta-feira, beleza? Temos muitos jogos aí interessantes, campeonatos aí, principalmente o brasileiro que já tá em fase final e tem muita coisa boa. Então não dá mole, sem enrolação, bora pro vídeo. Às 15 horas começando lá na La Liga, beleza? Na Espanha. Rapaziada, Atlético Bilbao contra Real Madrid, pagando odd 1.75, já me agrada aqui pro Real Madrid, tá? 3.9 empate, 4.33 Atlético Bilbao. Vamos lá, classificação na tela pra vocês. Barcelona vem em primeiro lugar com 34 pontos. O Real Madrid com 33 pontos em segundo. O Real Madrid que tropeçou na última rodada, empatou aí com o Girona, jogando fora de casa, mas pra mim foi um tropeço, deixou o Barcelona aqui dar uma distanciada e nesse exato momento tá rolando o jogo entre Barcelona e Atlético de Madrid. Se o Barcelona ganhar, ele soma mais 3 pontos aqui, vai para 37 pontos e fica a 4 pontos, né, do Real Madrid. Real Madrid que pode alcançar jogando esse jogo aqui, ou se tropeçar de novo aqui, vai deixar o Barcelona dar uma distanciada e isso não pode acontecer, beleza? Para mercado de resultados aqui, me agrada uma dupla chance para o Real Madrid. Acredito que o Real Madrid não vai tropeçar de novo, certo? Acredito aqui que ou empate anula ou dupla chance para o Real Madrid, beleza? Confrontos na tela para vocês aí. Se eu puxar os últimos jogos aqui do Atlético Bilbao jogando dentro de casa, ele vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota, certo? 1-1, 1-0, né? Perdeu de 1-0, 3-1, 2-1 e 1-1. Já o Real Madrid, jogando fora de casa aqui, oscilou bastante também. Tem uma derrota, 3 empates e apenas uma vitória aqui, que foi pela Champions League, nem foi pela La Liga. Beleza? E nos últimos confrontos entre as duas equipes aqui, o Real Madrid tem um pouco de favoritismo aqui, venceu de 1-0, perdeu aqui de 2-1, venceu de 2-0, venceu de 2-0, empatou de 1-1. Então são 2 empates, 2 vitórias e apenas uma derrota contra o Atlético Bilbao. Por isso que eu acredito aqui muito numa dupla chance pro Real Madrid. Acredito que o Real Madrid não perca, certo? Mercado de escanteios, vamos lá. A média esperada para a partida é 9.4. Escanteios esperados para a partida. A média do Real Madrid é 4.15 e 5.25 Atlético Bilbao. Cartões, 3.9 é esperado para a partida, é a média. 2.5 para o Real Madrid e 1.85 para o Atlético Bilbao. Lembrando, o Real Madrid tem jogadores rápidos, tem o Mbappé, tem o Vinícius Júnior, são jogadores aí que vão para cima mesmo e a chance dos jogadores sofrerem faltas e fazer com o seu adversário tomar cartão é muito grande. Então acredito que em pelo menos um cartão para cada lado. Lembrando que o Atlético Bilbao também tem o Nick Williams, é um jogador que vai muito para cima, é o do 1 contra 1. E acreditei que também os jogadores do Real Madrid não vão aliviar. Então pelo menos um cartão para cada lado nessa partida aqui, acredito que bata também, beleza? Mercado de jogadores, rapaziada, vamos lá. Para chute a gol, finalização, gol ou mesmo gol, Mbappé, não tem como. É o artilheiro, tá fazendo gol todo jogo, tá iluminado a fase do Mbappé, bate pênalti, toda hora é oportunista ali na área. Então, pro Mbappé finalizar pelo menos duas vezes no gol, tem muito valor. Fazer gol ou só finalizações também. Você pode pegar aí 3 finalizações, 4 finalizações para o Mbappé que bate aí, beleza? Valverde, desarme, gosto muito. Valverde é aquele motorzinho do meio campo do Real Madrid. É o cara que ataca e defende. Não tem jeito. O que esse cara joga, mano, é um absurdo. Finalização pro Valverde também. Vai estar na casa ali de 1.60. Eu gosto muito porque o Valverde é aquele cara que chuta, a gente sabe como é que é o chute dele. E ele toda hora pisa na área, tem oportunidade. Quase todo jogo essa linha bate com tranquilidade. Então acredito aí que o Valverde para finalizar pode estar pegando. Bellingham, para desarmar também. Bellingham é um meio campista ali, marca muito, tem muita força física, então gosto de pegar também desarme pro Bellingham. E pro lado aqui do Bilbao, não tem como for de fora, Nick Williams. Finalização ao gol ou finalização total na partida, pode estar pegando também pro lado do Bilbao, pro Nick Williams, beleza? Tropa, às 4h30 temos Premier League também, recheada. Só que eu vou puxar aqui os 3 melhores confrontos que eu acho, tá? Que a gente pode extrair um pouco valor, porque a gente vai focar muito na Série A do Campeonato Brasileiro, que é a penúltima rodada e vai pegar fogo, certo? Arsenal, vem aí contra o Brentford. Se a gente for puxar aqui a classificação, rapaziada, o Arsenal é líder do campeonato com 30 pontos. O City vem em segundo lugar com 25. Lembrando, rapaziada, o Arsenal precisa, não é que precise vencer essa Premier League, mas ele só vem batendo na trave, só vem ficando vice. Todo ano é a mesma coisa, vem perdendo jogos bobos e acaba perdendo a liderança uma hora ou outra, e eles sabem que isso não pode acontecer. Então o jogo dentro de casa eles têm que ganhar de qualquer forma. Se a gente for puxar os últimos confrontos aqui do Arsenal jogando dentro de casa, é muito favorito, vem de 5 vitórias seguidas, 3-1, 4-1, 2-0, 1-0 e 4-0.
Todos os jogos aqui, exceção de um, over 1.5 gols, tá? Já o Brentford, jogando fora de casa, vem de 3 derrotas e 2 empates. Por isso, o favoritismo aqui do Arsenal pagando uma odd de 1.36. Eu gosto de estar duplando com alguma coisa, tá? Se você quiser pegar também uma dupla chance pro Arsenal e mais de 1.5 gols, empate anula Arsenal. Acredito que o Arsenal não perca essa partida, pelo contrário, acredito que ele vença essa partida porque é muito favorito. Se a gente for puxar os últimos confrontos aqui também, 1-1, 3-1 Arsenal, 2-1 Arsenal, 1-0 Arsenal e 1-0 Arsenal. São 4 vitórias e um empate. Então, não tem como a gente ficar de fora, tá? Melhor palpite para essa partida aqui é vitória do Arsenal. Se a gente for puxar os escanteios, tá aqui a média esperada para a partida 8.8, 3.75 a média do Brentford e 5.05 a média do Arsenal. Acredito que o Arsenal vai começar em cima, vai começar com a posse de bola. Eu gosto de já pegar no primeiro tempo para o Arsenal ter mais escanteios, certo? Porque se não sair o gol ali no início do começo ali, do início do jogo, o Arsenal vai estar em cima, vai continuar em cima e o Arsenal tem uma bola parada muito forte. Pra você ter ideia, a torcida do Arsenal comemora quando tem um escanteio, porque sabe que a jogada de escanteio é muito forte, fica sempre aqueles caras ali escondidos, aí todo mundo ataca aquela bola no primeiro pau, então o Arsenal gosta muito de explorar a bola parada, então eles não têm medo de ter escanteio, não tem medo de produzir escanteio, então já no primeiro tempo, Arsenal mais escanteio que o Brentford, beleza? Cartões aí, a média 2.95 esperado para a partida, 1.6 aqui pro Brentford e 1.35 aqui pro Arsenal. Prefiro ficar de fora porque é um jogo aí que a gente sabe que Premier League é muito difícil para cartão, com exceção de alguns jogos, mas eu prefiro ficar de fora, tá? Às 4h30 também temos jogo aí entre Brighton e Aston Villa. Por que eu separei essa partida? Porque eu vejo uma partida para gols, tá? Geralmente, jogos do Brighton e do Aston Villa são jogos para over, certo? Se a gente for para os últimos jogos aqui do Brighton jogando dentro de casa, 2-1, 3-0, 2-1, 2-2 e 2-1. Venceu 4, empatou 1. Então, todos os jogos over 1.5 gols. Se a gente for pegar aqui os jogos também do Aston Villa jogando fora de casa, 2-1, 2-0, 2-1, 2-1 e 2-0. Todos os jogos também over 1.5 gols, tá? Então, para essa partida aqui, mais de 1.5 gols e um possível ambas marcam tem muito valor, certo? Puxar os últimos jogos aqui também das duas equipes, 3-0 Aston Villa, 2-2, 1-0 que destoou um pouco, 6-1 e 2-2. Todos os jogos aí é over 1.5 gols e 3 ambos marcam. Então, mais de 1.5 gols e um possível ambos marcam para essa partida é a nossa melhor entrada. Vejo muito valor de estar batendo essa linha aí, certo? Média aqui de escanteios 8.3, 4.25 Aston Villa e 4.05 aqui pro Brighton. Prefiro também ficar de fora. E cartão a gente já sabe como é que é a Premier League. 1.4 a média do Aston Villa e 1.8 a média do Brighton, muito fraca. Quem quiser trabalhar também a favor do Brighton, uma dupla chance, eu vejo um valor também, porque nos últimos jogos aqui jogando dentro de casa, como a gente puxou aqui, todos os jogos ou venceu ou empatou, certo? Apesar que nos últimos jogos aqui do Aston Villa, jogando fora de casa, né? Ele vem de 3 vitórias e 2 empates. Acredito que nessa partida aqui, quem quiser estar trabalhando em uma dupla chance pro Brighton aí, vai conseguir pegar um odd legal, porque tá pagando 2.1 para vitória. Então, para empate ali deve estar pagando 1.50, que eu vejo uma boa entrada, tendo em vista, né, esse cenário aqui que a gente acabou de puxar aqui, beleza? Separei aqui às 17h15, beleza? 5h15 da tarde, o jogo entre aqui do Leeds contra o Chelsea. O Chelsea que a gente sabe que vem fazendo um campeonato muito bom na Premier League. Foi campeão do mundo aí do Mundial de Clubes. Se reforçou bem. O Estevão tá jogando muito. O João Pedro correndo muito. O time todo, né? O Cucurella vem jogando muito bem. Então acredito que nessa partida aqui, para uma odd 1.75 pro Chelsea vencer, acredito que eu prefiro ficar de fora da vitória seca, beleza? Eu prefiro pegar um empate anula ou uma dupla chance pro Chelsea. Acredito que o Chelsea não perca. Se a gente for puxar a classificação aqui, o Chelsea vem em terceiro lugar com 24 pontos, pega um adversário, o Leeds, que apesar de estar jogando em casa, tá em 18º colocado com 11 pontos. Se a gente for puxar aqui a race das duas equipes aqui nos últimos jogos do Leeds, perdeu pro Manchester United, perdeu pro Aston Villa, perdeu pro Forest, perdeu pro Brighton e ganhou aqui do West Ham, mas vem de 4 derrotas seguidas, tá? Já o Chelsea, jogando aí fora de casa, vem de 4 vitórias e um empate. Por isso eu acredito aqui numa dupla chance pro Chelsea, ou empate anula Chelsea. Acredito que o Chelsea não perca essa partida. Quem quiser tá pegando aí também um golzinho do Chelsea, tá duplando com outra coisa aí, vejo muito valor também. Média de escanteios aí esperado pra partida 8.65, que é a média esperada pra partida, 3.8 pro Chelsea e 4.85 aqui pro Leeds. Média aqui de cartões, 4.2 esperado para a partida, 2.2 é a média do Chelsea e 2 é a média do Leeds. O Chelsea é um time que toma muitos cartões. Cucurella pega muito, Caicedo, inclusive foi expulso na última rodada, vai estar de fora, mas sobre substituto, também bate muito ali no meio campo, tá? O Enzo bate muito no meio campo, então acredito aqui que pelo menos um cartão para cada lado bata nessa partida também, beleza?
Para mercado de jogadores, pro lado aqui do Chelsea, o Estevão tá em uma ótima fase, tá voando. Ele tem uma média aí de 2.5 finalizações por partida. Então você pode estar pegando aí pelo menos um chute a gol do Estevão. Pode estar pegando aí mais de 2.5 finalizações pro Estevão, certo? E pro Pedro Neto. Já para desarme, eu gosto de estar trabalhando aqui pro Cucurella. Cucurella é aquele lateral que vem se destacando, vem jogando muito bem. Muitos adversários não gostam dele, mas os caras do Chelsea gostam porque ele é um cara que apoia muito, defende muito, morde muito, apesar de tomar muitos cartões também, mas tá sempre desarmando. Então, finalizações pro Estevão, chute a gol do Estevão e desarme pro Cucurella, beleza? Isso aí você pode estar trabalhando também em mercado de jogadores. Brasileirão na tela para vocês, às 19 horas temos Fortaleza contra Corinthians. Rapaziada, é o seguinte, vou focar, dar uma ênfase maior no Campeonato Brasileiro, porque é a penúltima rodada, tem times brigando pela Libertadores, times brigando pela pré-Libertadores e, pra mim, a maior briga é na zona de rebaixamento para não cair, certo? O Fortaleza recebe o Corinthians, pagando odd 1.8 aí pro Fortaleza, 3.5 empate, 4.75 pro Corinthians. Acredito no jogo muito mais importante pro Fortaleza. Classificação na tela para vocês, vamos lá. O Corinthians vem em nono lugar com 46 pontos. O Corinthians, que ainda pode beliscar aqui uma pré-Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, mas pro Fortaleza é um jogo muito mais importante, porque o Corinthians ainda tem a Copa do Brasil, ele pode se classificar pela Copa do Brasil se for campeão. Então acredito que as forças vão estar canalizadas lá na Copa do Brasil. Já pro Fortaleza, só a vitória interessa. O Fortaleza, que é 18º colocado, tá na zona de rebaixamento, venceu o Galo na última rodada, conseguiu dar uma respirada e bagunçou toda essa zona de rebaixamento aqui, mano. Porque ele tá com 40 pontos, pontinho aqui atrás do Santos, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Se vencer, vai para 43, pode sair da zona de rebaixamento, dependendo dos confrontos entre Santos aqui e o outro confronto aqui do Vitória, que vão jogar também na rodada. Então acredito num jogo de vida ou morte pro Fortaleza. Acredito que o Fortaleza não vai perder essa partida. Então, para trabalhar aqui uma dupla chance pro Fortaleza, eu vejo um valor absurdo, tá? O Corinthians, que vem sapateando aí, se a gente for puxar os últimos jogos aqui do Corinthians, o Corinthians perdeu 3 partidas, empatou uma e vem de um empate, né? Jogando dentro de casa aí com o Botafogo. Chegou a estar perdendo, fez um gol, tomou virada. E no finalzinho, com aquela polêmica ali, com aquela bola se saiu ou não, conseguiu um empate, mas mesmo assim, o Corinthians, que é um time muito instável no campeonato, a gente nunca sabe como que vai estar. Já os seus jogos fora de casa, ele vem aí de 2 derrotas consecutivas, perdeu pro Cruzeiro, perdeu pro Red Bull, venceu do Vitória, perdeu pro Santos e empatou com o Internacional. Já o Fortaleza, nos últimos jogos, venceu os últimos 3 jogos seguidos. Venceu aqui do Galo, venceu do Red Bull Bragantino fora também e venceu do Bahia, tá? E são os outros 2 empates aqui. Então, para essa partida aqui, acredito que o Fortaleza não perca, tá? Empate anula Fortaleza ou dupla chance Fortaleza. Se a gente for olhar em mercado de cartões também, 6.75 é a média de cartões para essa partida que é esperado. Campeonato Brasileiro, ainda mais nessa fase final agora, os times entram para matar ou morrer. 3 é a média de cartões aqui do Corinthians e 3.75, mano, do Fortaleza. Então, para essa partida aqui, eu gosto de estar trabalhando no mais de 3.5 cartões, tá? Ou pelo menos um cartão para cada lado. Você pode estar pegando aí de forma tranquila, certo? Média de escanteios também me agrada muito. 10.6 esperado para a partida, 4.45 para o Corinthians e 6.15 para o Fortaleza. O jogo é muito mais importante para o Fortaleza. O Fortaleza que vem batendo essa média aí, ó, já no primeiro tempo de mais de 2,5 escanteios. 3 é a média do Fortaleza jogando aqui dentro de casa no primeiro tempo. Então gosto de já estar trabalhando pro Fortaleza ter mais cantos no primeiro tempo. Acredito que se não abrir o placar, essa média, essa estatística vai bater, certo? Pro Fortaleza ter mais escanteios no primeiro tempo. Mais de 2.5 escanteios no primeiro tempo para o Fortaleza. Também gosto muito, que o Fortaleza, como eu falei, é o jogo da vida. Ele precisa vencer de qualquer forma. Então, pro Fortaleza ter mais escanteios e mais 2.5 escanteios pro Fortaleza no primeiro tempo, certo? Às 19 horas temos também o jogo entre Red Bull Bragantino contra Vitória. Rapaziada, mais um jogo importantíssimo para a parte de baixo da tabela, pensando pelo lado do Vitória. Pagando odd 1.95 para o Bragantino, 3.4 aqui para o empate e 4.1 para o lado do Vitória. Rapaziada, classificação na tela para vocês. O Red Bull Bragantino tem 45 pontos. Tá aqui em 12º colocado. Já o Vitória tá com 42, apenas 3 pontinhos atrás do Red Bull Bragantino, certo? O Vitória, que não pode dar mole, dependendo das combinações da rodada aqui, se ele perder, ele pode estar indo para a zona de rebaixamento. Então ele não pode perder essa partida de forma alguma. Pensando nisso, numa odd 4.1, acredito num handicap mais 1,5 pro Vitória, tem muito valor. O Vitória pode ganhar, empatar ou perder por até um gol de diferença.
como é um jogo decisivo, como é um jogo de vida ou morte, acredito num jogo também muito under. Por quê? Os últimos jogos aqui do Bragantino, 1x0, 3x0, 2x0, 1x1, 2x1, todos menos de 3,5. Jogos do Vitória, 2x0, 3x1, 0x0, 0x0 e 1x0. Só um joguinho aqui que estourou um pouco desses mais de 3,5, né? Então, acredito no jogo under, porque Vitória, se abre o placar, vai se segurar até o final. Não vai dar brecha. Acredito num jogo muito truncado, muito fechado, porque é um jogo decisivo demais pro Vitória, certo? Então, se a gente for puxar aqui também, nos últimos jogos, são 3 vitórias e 2 empates. O Vitória que deu uma respirada no campeonato, conseguiu sair um pouco ali da parte ali da degola, ainda corre muitos riscos, mas sabe que não pode abrir brecha, não pode perder. E melhorou bastante, se a gente for puxar o retrospecto aqui, não perdeu nos últimos 5 jogos. Então quem quiser estar trabalhando uma dupla chance ou um handicap mais de 1,5 pro Vitória, pra mim é a melhor entrada para essa partida, beleza? Média de escanteios 9, esperado pra partida, 3.85 Vitória e 5.15 aqui pro Bragantino. Prefiro ficar fora dessa média de escanteio, certo? Média de cartões já me agrada também, 5.45 aqui esperado para partida, 2.9 pro Vitória e 2.55 a média de cartões pro Bragantino. Também pelo menos um cartão para cada lado para essas equipes aí nesse jogo, bate com tranquilidade, certo? Às 19h30 temos jogo entre Juventude e Santos pelo Campeonato Brasileiro também, pagando uma odd de 1.75 aí pro Santos, 3.6 empate, 4.75 Juventude. Pensando em rebaixamento, Juventude já rebaixado, Santos uma casinha acima aqui, com 41 pontos, mesma pontuação do Internacional. A única coisa que separa os dois é o saldo de gols. O Santos tem 2 gols a mais pela classificação aí, por isso que está fora da zona de rebaixamento, 16º. O Santos, apesar de jogar dentro de fora, acredito no favoritismo pro Santos. Pelo cenário, acredito que o Santos não perca, beleza? Dupla chance Santos ou empate anula Santos. Os últimos confrontos na tela para vocês. Juventude vem de 3 vitórias e 2 empates. Lembrando, os últimos 2 jogos jogando dentro de casa, não conseguiu vencer. 1x1 com o Bahia e 3x3 com o Cruzeiro. Já o Santos veio numa crescente, o Neymar falou que quer jogar, tá pra jogo, já confirmou sua presença no jogo também, fez gol na última partida aí, deu um gás a mais pro time, então acredito que o Santos vai pro tudo ou nada. O Santos que venceu de 3x0 o Sport, empatou de 1x1 com o Internacional, empatou de 1x1 com o Mirassol e venceu o Palmeiras no Clássico, o que deu um gás ainda maior pro Santos, beleza? Média de escanteio esperado para a partida, 9.7 é a média, né, pro jogo todo, 3.65 Santos e 6.05 pro Juventude. Juventude que vai jogar para cumprir tabela, vai dificultar a partida, mas acredito aí numa dupla chance pro Santos. Média de cartões, 4.55 é a média esperada para a partida, 2.3 Santos e 2.25 aqui pro Juventude. Lembrando, Neymar vai estar em campo, o Neymar é aquele cara que vai pra cima, chama jogo mesmo e geralmente jogos que o Neymar tá em campo, seu adversário sofre e toma cartões, beleza? Pelo menos um cartão para cada lado ou 2 cartões para cada lado aí, ou se você quiser pegar no jogo todo, mais de 3.5 cartões, pode estar pegando essa partida que acredito que bata, beleza? E mercado de jogadores, com o Neymar em campo, finalização ao gol do Neymar, chute a gol do Neymar ou mesmo gol ou assistência do Neymar. Neymar que bate pênalti, bate falta, vai estar para jogo mesmo, então pode estar trabalhando aí a favor do Neymar em jogadores, beleza? Às 20 horas temos também no Morumbi São Paulo contra o Internacional. São Paulo aí que vem de um fumo aí, tomou 6 pro Fluminense, era no Maracanã, mas mesmo assim não dá para tomar 6 pro Fluminense. Tomou, os jogadores saiu falando demais, presidente, deu maior confusão lá, então acredito que nesse jogo aqui o São Paulo vai para cima, não pode perder. Joga contra o Internacional que tá na zona de abaixamento, Internacional que mandou a família Dias embora, contratou o Abelão aí, o Abelão que veio sem salário, para tentar tirar o time da zona de rebaixamento. Para ele é bom, porque se conseguir tirar, ganha estátua. Se não conseguir, o time já estava ferrado e a culpa não é dele. O São Paulo, que vem aí em 8º colocado, o São Paulo que belisca aqui nesse formato. Se Fluminense ou Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil, o São Paulo pega aí um G8, pelo menos uma pré-Libertadores. Eles ainda brigam por isso. Já o Internacional, a briga é mesmo para não cair, porque está em 17º colocado, como eu falei para vocês no jogo anterior, ele está a mesma pontuação do Santos, porém perde no saldo de gols. Então, além de vencer, é preciso fazer saldo de gols se o Internacional pensar, sonhar em não ser rebaixado nessas últimas 2 rodadas, beleza? Então, uma odd de 2.75 aí pro São Paulo, 2.75 pro Internacional, muito equilibrado, mas acredito aí que o São Paulo não perca, certo? Puxando os últimos jogos aqui do Internacional jogando fora de casa, são 4 derrotas consecutivas. Conseguiu vencer aqui o Ceará, um jogo aqui que foi muito truncado, um jogo aí onde ele conseguiu abrir o placar, tomou um empate, ainda assim conseguiu a vitória, mas mesmo assim vem de 5-1 pro Vasco.
Tomou 5 pro Vasco. Time apático, o time sem vontade, o time sem raça, típico de um time já rebaixado. Mas ainda vai brigar até o final. Mas acredito aí que numa dupla chance pro São Paulo. Média de escanteios esperado para essa partida 9.05, 3.45 pro Internacional e 5.6 a média aí do São Paulo. Prefiro ficar fora dessa média de escanteio, certo? Gosto aí de também estar trabalhando em 4.75, que é a média de cartões. Pelo menos 3,5 cartões nessa partida, você vai pegar uma odd ali 1.40, você pode estar duplando com alguma coisa, porque essa odd aqui tá muito boa, certo? Às 20 horas temos também Bahia contra Sport Recife, que já é clássico. Eu já vou direto na média de cartões, tá? Que é esperado para essa partida é 5. Pelo menos 2 cartões para cada lado. A gente sabe que é um clássico, a gente sabe que o Sport já tá rebaixado, não tem mais nada a perder no campeonato. Já o Bahia busca aqui um G8, ele tá em 7º colocado com 57 pontos, um pontinho atrás do Fluminense. Ele ainda busca esse G8 aqui para uma possível pré-Libertadores. E jogando dentro de casa é favorito, mas uma odd 1.22 é uma odd muito esmagada que eu não gosto de estar trabalhando. Então por isso que eu já fui direto nos cartões, porque é a nossa melhor bet para esse jogo, é mercado de cartões. Média de escanteios também eu já agrado um pouco, 6.8 aqui pro Bahia e 4.3 pro Sport. Bahia, que jogando dentro de casa, precisando mais da vitória, sabendo que joga contra o pior time do campeonato, vai ter mais a bola, vai ter mais a posse, vai administrar mais o jogo e se não abrir o placar no começo, vai sair os escanteios. Não saindo no gol, saem os escanteios, beleza? Mais de 3.5 escanteios nessa partida, é uma média que já vem batendo nos jogos do Sport, jogando dentro ou fora de casa. Já o Bahia jogando dentro ou fora de casa também, acredito aí que essa linha de 3.5 aí bata com tranquilidade já no primeiro tempo. Lembrando, não saiu no gol, saem os escanteios, beleza? Puxando o race aqui dos últimos 5 jogos do Bahia, são 4 vitórias e apenas uma derrota, justamente Fortaleza, que foi um clássico também. Foram muito cobrado, muito problema aconteceu lá nesse jogo aqui. Perdeu, mas a média, a race é muito boa a favor do Bahia, beleza? E jogando aqui contra o Sport Recife, que vem de 5 derrotas em 5 jogos. É um time muito fraco, já rebaixado, não briga por mais nada do campeonato, só vai tentar dificultar. Mas uma odd 12 num clássico, pra mim, eu acho exagerada. Muito exagerada. Se você quiser pegar aqui um mais de 2,5 ou mais de 3,5 pro Sport Recife, acredito que é uma boa entrada. Por quê? É clássico. O Sport não vai tomar uma goleada aqui pro Bahia. Então uma odd 12, se a gente for trabalhar ali no handicap 2,5, trabalhar no handicap ali 3,5, vai estar pagando uma odd 1.23, 1.30. Aí sim, você pode estar duplando, justamente com os cartões que eu falei com vocês. Mais de um cartão para cada lado, ou mais de 3,5 cartões, e um handicap mais de 2,5 para o esporte. Você pode estar duplando aí que vai dar uma odd legal para a gente estar fazendo a entrada nessa partida, certo? Ainda pelo Campeonato Brasileiro, às 9h30, temos aí Atlético Mineiro contra Palmeiras. E aqui eu tenho propriedade para falar, porque eu conheço esse time. Time frouxo, diretoria omissa, os caras tá uma bagunça. Animicamente, a gente não pode nem falar dos dois times, porque o Palmeiras investiu mais de meio bi e não conseguiu ganhar nenhum campeonato paulista na temporada, perdeu a final da Libertadores pro Flamengo, tá aqui em segundo lugar com 70 pontos, 5 atrás do Flamengo. Só uma catástrofe para o Flamengo perder. Um empate, o Flamengo já é campeão. Então acredito que ele vai perder esse título também. Vai ser vice de novo. E a gente não sabe como que eles vão ir para campo. Lembrando, se a gente for comparar time por time, o Palmeiras é muito superior. A gente pode questionar ou falar sobre a questão anímica, mas agora time por time não tem como. Pagando uma odd 2.4 aí pro Palmeiras, 3 empates, 3.2 pro Galo. Acredito que nesse jogo aqui, o Galo, o Hulk saiu da última partida aí, perdeu pro Fortaleza, saiu falando mal aí, conversando sobre o Sampaoli. Não sei como isso caiu dentro do elenco, não sei como o time vai para campo. A gente sabe que o Galo, ainda assim, tá em 13º colocado. Tem uma mínima chance de entrar aqui em um G8 para se classificar para Libertadores, uma pré-Libertadores, mas a gente sabe que vendo o time jogar, acompanhando as notícias, vendo tudo que está acontecendo, o Galo precisa de uma reformulação urgente em todos os setores. Acredito aqui que o Galo vai para campo, mas sem motivação nenhuma. No mínimo, uma Sul-Americana novamente ano que vem. A gente sabe que não vai ter investimento. Vai ser mais um ano de muito sofrimento, mais um ano de muita dificuldade. Pensando pro jogo, gosto de estar trabalhando aqui. Acredito que o Palmeiras não perca essa partida, tá? Dupla chance aqui Palmeiras. Mercado de cartões. Esperado essa partida eu também já gosto. 5.85. A gente sabe só de o Hulk estar em campo já é mais ou menos um cartão amarelo já pro Galo
já certa. Porque a gente sabe, o Hulk vem jogando muito pouco nas últimas rodadas. É um cara que reclama demais. Se ele faz gol, ele reclama. Se nós tomamos gol, ele reclama. Se ele cai, ele reclama. Tudo ele reclama. Então, a média dele aí, nos últimos 15 jogos, ele conseguiu tomar 12 cartões. É isso mesmo. Então, só do Hulk tá. Sabemos aí como que vai estar o clima do jogo. Então, pelo menos um cartão para cada lado, ou 2 cartões para cada lado, ou 3,5 na partida. Sabendo que 2,75 é a média do Palmeiras e 3,3 a média do Galo. Acredito que saia. O Palmeiras vai jogar a honra, porque a gente sabe que não vai compensar de nada. Ele só tem que cumprir tabela, mas tem que cumprir com dignidade. Porque vai que o Flamengo apronte e perca, e por causa do Palmeiras eles não sejam campeão, a torcida vai matar todo mundo lá dentro. Então acredito que na dupla chance pro Palmeiras, ou um empate anula o Palmeiras, pelo menos um cartão para cada lado. Média de escanteios eu também gosto, principalmente no primeiro tempo. Média do Galo 2,65 já no primeiro tempo, do Palmeiras 2,45, tá? Média do Palmeiras jogo todo 5 e média do Galo 4. Então pelo menos 6,5 escanteios nessa partida, acredito que bata e bata tranquilo, certo? Mercado de jogadores. Sabendo que o Palmeiras tem um ataque muito forte, Vitor Roque vai estar, Flaco Lopes, Alan, eu gosto de estar trabalhando aí finalizações ao gol para o Vitor Roque. Pro lado do Galo, Dudu ou Hulk. Gosto de estar trabalhando aqui também pro Everson, fazer pelo menos 3 ou 4 defesas nessa partida. Vai pegar um ataque muito poderoso, vai pegar um Palmeiras querendo mostrar resultado, porque perdeu a final da Copa da Libertadores. E por tudo que aconteceu esse ano, vai ir para jogo, vai atacar e a gente sabe que o Galo sofre. Nos últimos jogos aí do Galo, o Everson bateu essa média de defesas aí nos últimos 5 jogos. Então acredito que nessa partida aqui também o Palmeiras vai atacar e o Everson vem numa fase muito boa e vai defender. Então se quiser pegar aí também, pelo menos aí 3 ou 4 defesas pro Everson, eu gosto de estar trabalhando. Para finalizar, às 9h30, temos aí Flamengo contra Ceará. A gente sabe que é um jogo do título. Obviamente, a chance do Ceará vencer o Flamengo lá no Maracanã, mesmo de ressaca, é nula. Então, um odd 1.22, muito baixa, mas você pode estar duplando aí com mais de 1 ponto de gols na partida. Puxei a race aqui para vocês na tela. Nos últimos 5 jogos das duas equipes, 4 bateram esse over 1.5 gols. Tirando aqui o Flamengo aqui, que foi uma final de Libertadores, todos os jogos do Flamengo jogando dentro ou fora de casa, essa linha bateu de mais de 1.5 gols. O time vai estar o Maracanã lotado, o time está empolgado, foi campeão, vai ser campeão de novo, o time vai para cima e mesmo de ressaca vai vencer o Ceará, tá? Vitória do Flamengo e mais de 1.5 gols é o que a gente tem para trabalhar nessa partida. Fora isso, não tem mais nada que a gente possa fazer, porque o Ceará vem aqui, se a gente for puxar a classificação, o Ceará não corre muito risco de cair e não corre muito risco de ficar entre os 8, né, da pré-Libertadores. Então acredito que vai ficar aqui meio de tabela, apesar de estar com 43 pontos, 2 pontinhos só da zona de rebaixamento. Ele precisa dar um resultado, ele precisa vencer ou no mínimo empatar, ele precisa pontuar. Mas a gente sabe que jogando contra o Flamengo, embalado dentro do Maracanã, a chance é muito baixa. Então para essa partida aqui, nossa melhor entrada é vitória do Flamengo e mais de 1.5 gols. Quem quiser estar trabalhando aí em jogadores também, Arrascaeta, se tiver em campo, finalização ao gol. Lino, se estiver em campo, pode estar pegando. Jorginho, se estiver em campo, pode pegar desarme. Por que eu estou falando se estiver em campo? Porque ele for um campeão. Não sei qual time que o Felipe Luiz vai entrar, certo? Mas entrando com titular ou reserva, é muito favorito a vencer o Ceará mais uma vez e se consagrar campeão amanhã mesmo do Brasileirão, beleza? Então é isso, tropa. Chegamos aqui ao final do vídeo. Então se você ficou aqui até o final, mano, deixa seu like, ajuda demais pra gente poder trazer ainda mais conteúdo de qualidade pra vocês, beleza? Deixa o seu comentário aí, curte, compartilha, comenta muito e como prometido, deixei um bingão pra vocês, uma odd alta, uma odd 20, mano. Pra essa quarta-feira tentei estar aí o melhor do mercado, as melhores operações e coloquei tudo dentro de um bingo, uma odd 20, que tem muito valor. Se você quiser pegar, vai na descrição desse vídeo, tem um link lá prontinho, só você copiar e colar e chamar comigo esse bingão pra essa quarta-feira, beleza? Então é isso, vídeo finalizado, fiquem com Deus e até a próxima.